Let's begin with the 9 breathings. Vamos iniciar com os 9 sopros. Now having the intention E agora, tendo a intenção to develop awareness, de desenvolver a consciência and compassion e a compaixão and wisdom, e a sabedoria, understanding that there's a kind of easefulness compreendendo que existe uma certa fluidez, facilidade, comfort conforto and security e uma segurança and a feeling of a safe place or refuge e uma sensação de lugar seguro ou refúgio in the commitment to developing awareness
ao comprometermos-nos em desenvolver a consciência and in the commitment to develop compassion. e no compromisso de desenvolvermos a compaixão And in the development of wisdom. e no desenvolvimento da sabedoria. All right, so this morning Então, essa manhã, thought I'd introduce the words Sila, Samadhi and Panya. vamos introduzir as palavras Sila, Samadhi e Panya. Well, they're not words, are they? Não são palavras, na verdade. They're things you need to do. São coisas que a gente precisa fazer. Or they're themes that give life meaning. São temas que dão vida, significado à vida. So Sila refers to ethical behavior. Sila faz referência ao comportamento ético. So not just physical behavior, but mental as well. Então, não só um comportamento físico, mas comportamental também. Samadhi refers to concentration and meditative practices. Samadhi faz referência à concentração e a práticas meditativas. And wisdom is the fruition, E a sabedoria é a fruição, or the realization of the path. ou a realização do caminho. So you have these. Buddhism is very famous for lists of things. No budismo, o budismo é muito famoso por diversas listas de coisas. It's there's one aspect of Buddhism which is highly analytical, very. Tem um aspecto do budismo que é altamente analítico. So they'll analyze anything. Eles irão analisar praticamente tudo. Anyway, in terms of human experience, the human condition, Em termos de experiência humana ou condição humana, if you like, the full catastrophe, de certa forma, é a catástrofe total. just human life as we know it. A vida humana, conforme a gente conhece ela, Then these three aspects really help give us some kind of framework. e aí, nesse caso, esses três aspectos nos ajudam a dar um formato, A framework, a structure uma estrutura for giving life meaning and purpose, para trazer significado e propósito à vida and for developing qualities e para desenvolver nossas qualidades in a systematic way de uma forma sistemática, in order to realize a deeper spiritual understanding. para que a gente realize uma compreensão espiritual mais profunda. So Sila is referring to
morals and ethical behavior. Então, Sila faz referência à nossa moral, ao comportamento ético. And the samadhi is your meditation practices. E o samadhi tem mais a ver com as práticas meditativas. Now, what's interesting, I think, is in the Western world. O que é interessante é que no mundo ocidental, I suppose it depends which way you go around the globe, isn't it? e eu acho que isso depende muito de como é que você gira em torno do mundo. Is Brazil west of O India? Brasil está no ocidente da Índia? Well, depends which way the map is, isn't it? Depende de como o mapa está configurado. So if I say the Western world, I'm referring to non-Asian countries. Então, se eu falo de mundo ocidental, são os países não asiáticos. So in the modern Western world, Então, no mundo ocidental moderno, people have taken up Buddhism or been attracted to Buddhism as pessoas se engajaram no budismo, se tornaram atraídas pelo budismo through meditation. através da meditação. And this is not the way it happens in Asia. E não é dessa forma que isso acontece na Ásia. In Asia, it's part of the culture. Na Ásia faz parte da cultura. Then you are trained in ethical behavior. E aí você recebe um treinamento em comportamento ético Before you begin meditation. antes de você iniciar a meditação. So do you understand? We've kind of got things upside down. Então vocês compreendem que a gente levou as coisas de cabeça para baixo. I think a lot of the time, I'm meditating in order to be a better person. A gente acredita, eu estou meditando para ser uma pessoa melhor. Well, no, you should be a better person and then meditate. Não, você deveria ser uma pessoa melhor e depois meditar. We shouldn't really be using meditation for stress reduction. A gente, na realidade, não deveria estar usando meditação para redução do estresse. You ought to look at your behavior, A gente deveria olhar para o nosso comportamento, make some wiser ethical choices, fazer umas escolhas éticas mais sábias and enter into samadhi or meditation practices when you are already free from stress. e entrar em práticas de concentração ou samadhi quando já estivermos livres do estresse. Is that clear? Isso fica claro? Can you feel what a difference that would be? Dá para sentir a diferença que isso faria? It's basically saying, to use North American language, no, better not. You've got your life together. Basicamente está dizendo amarrar os nós da vida, quer dizer, ter a vida mais íntegra. Yeah, you've got a good life. Ter uma boa vida. You've taken care of the material necessities. Cuidar das necessidades materiais, resolver isso. You've paid attention to your diet and your stress levels and so on. Prestar atenção à sua dieta, seus níveis de estresse, etc. You already have good relationships. Você já tem bons relacionamentos. You already know what loving kindness is. Você já está ciente do que é bondade amorosa. And it's in that context that you begin meditation practice. E dentro deste contexto é que você inicia a prática de meditação. So a lot of the challenges that people are facing in meditation Então, muito dos desafios que as pessoas estão encarando na prática da meditação or in mindfulness practice ou na prática da atenção plena, is a lot of emotionality and muita emocionalidade, muita emoção and agitation e agitação that really shouldn't be there. não deveriam estar realmente aí. The lifestyle should already have been conducive to goodness
if I O can say estilo that. de vida da pessoa já deveria ter conduzido ela a um estado mais To calm estável, mais calmo. and clarity. com mais calma e clareza. So some of the challenges in mindfulness practice arise because there hasn't been attention to the ethical base. Então, alguns dos desafios na prática da atenção plena surgem porque não se prestou atenção à base ética. And then we expect meditation or mindfulness practice to solve, to deal with my emotions. E aí espera-se que a prática da atenção plena irá cuidar e lidar com as minhas emoções. And that's not fair. E isso não é justo. It's not fair on the tradition and it's not fair on mindfulness. Não é justo em relação à tradição e não é justo com a prática da atenção plena. There's too many expectations currently being put onto mindfulness to kind of solve everything, and that's not fair. Existem expectativas demais em cima da atenção plena de resolver as coisas, e isso não é justo. And then you get a lot of the popular publicity about mindfulness. E aí existe toda a gama de publicidade popular em relação à atenção plena, That creates false expectations. que gera expectativas falsas. And then, of course, you get the backlash. Yeah? E aí, é claro, você tem a rebordosa disso, você tem a And then ressaca you get people disso. publishing articles saying, "Oh, mindfulness is da 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 da." As pessoas publicando artigos críticos, atenção plena é isso, aquilo. All right, so let's do it in the correct order. Então, vamos fazer isso na forma correta. Let's pay attention to our behavior. Vamos prestar atenção ao nosso comportamento. Now, in the experience of the Buddha, Na experiência do Buda, he didn't make rules ele não estabeleceu regras, in the sense of black and white or thou shalt not, like the Old Testament. no sentido de preto no branco ou você não deve, como na Bíblia, por exemplo. The 10 commandments. Os 10 Thou mandamentos. shalt not have any other God except me. Você não deverá ter nenhum outro Deus a não ser eu. Then you go, well, how do you interpret that? E aí você começa a pensar como interpretar isso, Because the language is so, porque a linguagem é tão definitiva. yeah. So the Buddha in his wisdom offered us awareness trainings. Então o Buda, na sua sabedoria, nos ofereceu treinamentos da consciência. So the first ethical principle is to be more aware of the life breath of other creatures. Então, o primeiro, Ethical training o primeiro treinamento ético é tornarmos-nos conscientes do sopro de vida das criaturas vivas. you could say the right to live of all creatures. O direito à vida de todas as criaturas vivas. That's including environments and trees and plants and so on. E isso inclui o ambiente, as árvores, etc. So it's often interpreted as don't kill things. E frequentemente isso é interpretado como não mate coisas. Well, as we discussed last week, that's not actually possible. Conforme discutimos na semana passada, isso em realidade não é possível. In order for us to live, we have to take we have to eat. Para que a gente viva, a gente precisa comer. So even if you're vegetarian or vegan, you still have to pull the carrot out of the ground. Mesmo sendo vegetariano ou vegano, você precisa tirar a cenoura do solo. So it's not that thou shalt not kill, Então não é você não deverá matar, rather that we should train ourselves in awareness of the consequences. é mais no sentido de treinarmos a consciência em relação às consequências Of any particular action. de qualquer ação em particular. So here action is a karma. E se a sua ação é um karma. So the training is to be more aware of the consequences of karma.
Então, o treinamento é tornarmos-nos mais conscientes das consequências do karma. So this is mindfulness practice. E isso é a prática da atenção plena. If I do this, what are the consequences? Se eu fizer isso, quais serão as consequências? And the consequences not just for me, E as consequências não só para mim, but for others. mas em relação aos outros. If we squash a mosquito, Se a gente esmaga um mosquito, what are the consequences for you? quais são as consequências para você? Well, maybe less pain, Talvez menos dor, maybe less serious disease. talvez menos doença grave. What's the consequence for that creature? Qual é a consequência para essa criatura? Well, that's it. É isso aí, That's death. é a morte. That's no more life for that creature. É não ter mais vida para essa criatura. So extremely serious consequence for that creature, É uma consequência extremamente grave para essa criatura. and maybe not so much for you. Talvez não tanto para você. So the training, the mindfulness training, Então, o treinamento na atenção plena is to be aware not just the consequences for me, but for the whole ecology. é tomar consciência não somente em relação a mim, mas a ecologia como um todo. How is my behavior also affecting my family? Como é que o meu comportamento está afetando a minha família também? If I don't pay attention to my sugar levels, Se eu não prestar atenção aos meus níveis de açúcar no sangue, that affects my mood, isso afeta o meu humor and that affects how I relate to my family. e isso afeta a forma como eu me relaciono com a minha família. Maybe a lot of the screaming and shouting could be attended to if you're attended to eating regular meals. Talvez muito dos embates, dos berros, dos gritos poderiam ser mais bem resolvidos com uma dieta mais regular. Maybe a lot of family arguments are actually based in bad diet. Talvez muitas das discussões familiares tenham alguma base na dieta. It certainly is when alcohol is involved. Certamente esse é o caso quando o álcool está envolvido. Oh yes, but I like drinking. I don't have a problem with drinking. Sim, mas eu gosto de beber, eu não tenho problema nenhum em beber. That's right, you don't. Isso é verdade, você não. But everybody else in the family does. Mas o resto todo da família, sim. So the awareness training is not just for me and my meditation practice. Thank you very much. Então, o treinamento da consciência não se relaciona só a mim e a minha prática de meditação. No, the mindfulness of the sila aspect, the ethical behavior, must involve others. A consciência plena de sila, do comportamento ético, precisa envolver os outros. All right, so again, the emphasis is not so much on the actual behavior, Então, novamente, a ênfase não é no comportamento em si. in the sense of any particular behavior is not necessarily good or bad. No sentido de que, seja qual for o comportamento, ele não é essencialmente bom ou ruim. It depends on the context, Tudo depende do contexto and it depends on the consequences. e depende das consequências. So really the mindfulness, when we're referring to ethical behavior, we're referring to training awareness of consequences. Então, quando a gente está falando em comportamento ético, a gente está falando no treinamento da consciência em relação às consequências. I'm not sure, is that clear? Isso está claro? Eu não tenho It's not certeza. like we should be judgmental about
somebody else's behavior. Oh, that's bad behavior. Não é que a gente deveria estar julgando o comportamento dos outros como sendo ruim. Esse é um comportamento Or your ruim. own, being self-critical about yourself. Ou o nosso próprio comportamento, ser muito crítico em relação ao nosso comportamento. That's sort of missing the point. Isso aí está perdendo o objetivo da coisa. We should be looking at the consequences of that particular behavior in that context. A gente deveria estar procurando as consequências desse comportamento em particular nesse contexto. So the famous example, metaphor is, Então, o exemplo famoso, uma metáfora, relates to stealing a horse. tem a ver com roubar um cavalo. So if a villager steals a horse, Se um aldeão rouba um cavalo, he would probably be killed. ele provavelmente será morto. The punishment. Yeah? A punição para ele. Now, if the tribal leader or Se o líder da tribo stole a horse, roubasse um cavalo, he might get a fine or a short jail sentence. talvez ele receberia uma multa ou um tempinho na prisão. Now, if the general of the emperor's army came by Se o general do exército do imperador viesse and commanded the horse for the army, e comandasse, pegasse o cavalo para o exército, tomasse ele, there are no immediate consequences. não haveriam consequências imediatas. Do you understand? It's the same behavior. It's Vocês entendem que o comportamento é o mesmo, stealing a horse. roubar um cavalo. But depending on the context, there's totally different consequences. Mas dependendo do contexto, as consequências são totalmente diferentes. So in a way, it's exactly the same. You can apply this to your own life. Então, de certa forma, exatamente do mesmo jeito, você pode aplicar isso à sua vida. If I have 2 glasses of wine, Se eu tomo 2 taças de vinho, that is 1 glass too many. é uma taça em excesso. But for you, maybe not. Mas para vocês talvez não. Se eu For some of tomasse, you, 1 glass of wine is 1 too many. para alguns de vocês, uma taça de vinho pode ser já demais. You have to look at the consequences. É preciso olhar para as consequências. And it'll be different for everybody. E isso vai ser diferente para todo mundo. And 1 glass of wine on an empty stomach E uma taça de vinho com o estômago vazio is really not a good idea. não é uma boa ideia, realmente não. But 1 glass of wine after the appetizer and with the main course Uma taça de vinho depois do aperitivo e durante a refeição principal, maybe that's okay. talvez seja tranquilo. So you can apply this training to all aspects of your life. Então, dá para aplicar esse treinamento em todos os aspectos da sua vida. Traditionally, there are 5 different themes. Tradicionalmente, existem 5 temas diferentes. The first one has to do with respecting the life of other creatures. O primeiro tem a ver com respeito à vida das outras criaturas. As I said, it includes trees and plants and E flowers assim como eu mencionei, isso inclui plantas, árvores, flores, and the microbes and so on. os micróbios, etc. But the whole ecology, in fact. A ecologia como um todo. And that's a commitment to non-violence. E esse é um comprometimento com a não violência. The second theme has to do with taking what is not given to you. O segundo tema tem a ver com tomar aquilo que não te foi dado. That's to say, stealing. E isso quer dizer roubar. And the antidote to that, or the positive aspect to that, is to practice generosity. E o antídoto para isso, o aspecto positivo disso, é praticar generosidade. To practice not being attached to things.
é praticar não estar apegado às coisas. The third major theme has to do with craving for the senses, attachment to sensual experience. O terceiro tema principal é ter fissura nos sentidos, é ansiar por estímulos sensoriais. Being greedy for things. Ter avidez por coisas. With particular reference to sexual energy. Fazendo uma referência principalmente para a energia sexual. To be very careful of the primitive instincts. E tomar muito cuidado com os instintos primitivos. And to be particularly aware of the consequences of sexual behavior. E ter consciência principalmente das consequências do comportamento sexual. Is it enlivening? Porque ele is the karma enlivening? Esse karma é vivificador, traz vida. Is it lightening, enlightening? Ele é iluminador, ele traz luz. Or is it creating stress and so on? Ou está gerando estresse, etc. So it's very much a meditation or a paying attention to craving. Então é uma meditação ou um prestar atenção em cima da ânsia, da fissura. Wanting things in relationship to this body. Em relação ao querer coisas em relação a esse corpo, relacionado a esse corpo. The fourth major theme has to do with speech and communication. Um quarto tema principal tem a ver com a fala e a comunicação. See, the first three are related to body. Os primeiros estão relacionados ao corpo. And the more materialistic level. E estão num nível mais materialista. The fourth has to do with how we communicate. O quarto tem a ver com a forma como nos comunicamos. Again, it's not just exactly what we say, but it's the consequences of what we say. E novamente não tem a ver exatamente com o que a gente diz, mas com as consequências do que a gente diz. So again, in a positive way, there's a sense of non-violence in communication. E novamente, por um aspecto positivo, tem a ver com a não violência na comunicação. And strangely enough, gossip falls into that category. E estranhamente, a fofoca cai aí nessa categoria, entra nessa categoria. Gossip, talking about other people in a negative way, is very, very destructive. Fofocar e falar de outras pessoas num sentido negativo Very destructive. É muito destrutivo. So it's nice maybe to sit around over coffee or a glass of wine and talk about other people. É legal, às vezes, sentar em volta de uma mesa com uma taça de vinho e falar sobre outras pessoas. But are you paying attention to the consequences of that talking, that chat? Mas você está consciente das consequências dessa conversa, desse papo? Especially if there's a bit of alcohol involved. Principalmente se tiver um pouco de álcool envolvido. You may say things about other people to your friends, but what are the consequences of that? Você pode falar sobre outras pessoas para os seus amigos, mas quais são as consequências disso? And often those consequences are kind of subtle, but they go on for a long time and they affect usually a lot of people. E muitas vezes as consequências podem ser bem sutis, mas elas afetam longamente e podem ter um efeito. Lots of people. Pode afetar muitas pessoas. A little bit of negative talk about somebody spreads a long way. Um pouquinho de fala negativa em relação a alguém pode se espalhar
bastante. then it influences the way other people relate to that person. E influencia a forma como as outras pessoas se relacionam com essa pessoa. And suddenly you've got tension in a network of people. E de repente existe uma tensão numa rede de pessoas. All right, the other more subtle mindfulness training O outro treinamento de mindfulness mais sutil has to do with meaningless conversation. tem a ver com conversas sem sentido. Oh, Brasil. Did the translator just say something about Brazil? A tradutora falou alguma coisa sobre o Brasil? De um grupo de mulheres, né? Falando sem parar. Quanta bobagem. See, this is in the context that life is very precious. Isso está dentro do contexto de que a vida é muito preciosa. And even if you live to be 90, E mesmo se você viver até os 90 anos de idade, if you live that long, that's still quite short. se você viver esse tanto, ainda assim é muito curto o tempo, In terms of spiritual development. em termos de desenvolvimento espiritual. And so all the hours that are spent just talking about nothing Então, todas as horas gastas falando sobre absolutamente nada, that don't have a spiritual purpose, que não tem nenhum objetivo espiritual, that don't have an awakening or a curiosity about life, que não tem um despertar, uma curiosidade em relação à vida, well, the consequences of that, as consequências disso it's just dullness and non-progressing spiritually. é como se um véu pesado a consequence? Yeah, the consequences are deadening of the life energy. É um amortecimento da energia de vida. É meio que ficar meio morto. So if you're going to just have we say in English pleasantries, just talking about pleasantries. It's just like, oh, how's the weather today? Oh, it's a lovely day today, isn't it? Quando você bate esse papo que são só coisinhas do dia a dia. Nossa, olha como é que tá hoje. Pois é, você viu a inflação, etc. I mean, there's not particularly anything wrong with that, but that shouldn't be 100% of the conversation. Não tem nada particularmente errado com isso, mas isso não deveria ser o principal da conversa. I mean, the weather is actually very interesting. O clima, na verdade, é bastante interessante. But you could have an interesting conversation about the weather. Mas se você tem uma conversa interessante em relação ao clima. What is happening to planetary weather? How come we've got blue sky here? O que está acontecendo com o clima no planeta? Por que a gente tem o céu azul aqui? How does the weather affect my emotions? Como é que o tempo afeta as minhas emoções? And therefore my life. E, portanto, a minha vida. Now that would be an interesting conversation. Isso seria uma conversa interessante. I feel great when I can see the sun and blue skies. Eu me sinto ótima quando eu vejo o sol e o céu azul. But you don't just stay on that sort of ha level. E você não fica só nesse nível ha. Yeah, what happens when you have 3 or 4 grey days and you don't see the sun? O que acontece quando você tem 3 ou 4 dias nublados e você não vê o sol? See, now that's interesting. Isso é interessante. Because then you've got some information about what to do here and not be dependent on the weather. Porque aí você tem um tanto de informação para saber o que fazer bem aqui sem estar dependente do clima, do tempo. Anyway, the precept to do with speech, the training, O preceito em relação à fala, o treinamento, is generally to make your speech loving and compassionate. geralmente é o de fazer a sua fala amorosa And compassionate. e compassiva. And without judgments of other people.
sem julgamentos em relação a outras pessoas. So with these trainings, there's kind of two aspects. One is to avoid the negative, Nesses treinamentos há sempre dois aspectos. Um é evitar o negativo and the other is to discover the kind of the opposite, or the medicine. e o outro é meio que descobrir o oposto, é o antídoto, o remédio. When you know what that is, Quando você sabe qual é then you esse, have to take your medicine. você precisa tomar esse remédio. If you know speaking in a loving way is good, well, then you have to practice speaking in a loving way. Se você sabe que falar de forma amorosa é bom, então você precisa praticar falar de forma amorosa. It doesn't just happen. Não acontece por si só. We need to make effort to train ourselves to do this. A gente precisa fazer um esforço para nos treinarmos a fazer isso, In order to have positive consequences. para que a gente tenha consequências positivas. The fifth moral training O quinto treinamento moral has to do with mind. tem a ver com a mente. So we have the first three trainings of body. Os primeiros 3 treinamentos tinham a ver com o corpo. The fourth relates to communication. O quarto se relaciona à comunicação. And the fifth relates to the clarity of mind. E o quinto se relaciona com a clareza da mente. So here one is developing mindfulness Então aqui a pessoa está desenvolvendo mindfulness of the chemicals and food that alter the state of mind. a atenção plena da química ou dos alimentos que alteram o estado da mente. So traditionally it's drugs and alcohol, Então, tradicionalmente são as drogas e o álcool. but I think for most of you it's much more important that you pay attention to the sugar. Mas eu acho que para a maioria de vocês o mais importante deva ser prestar atenção ao açúcar. It's poison. É veneno. There's more and more research becoming available now that sugar is at the foundation of a whole range of diseases, modern diseases. Está cada vez mais pesquisado hoje em dia de que o açúcar é a base de toda uma gama de doenças. Hoje em dia. And you have to be aware, a lot of that was known but suppressed by the sugar industry. E é preciso tomar consciência de que muito disso já era conhecido, mas estava suprimido pela indústria do açúcar. Do you remember? It was the same with tobacco. A mesma coisa com o tabaco, com o cigarro. The research on tobacco originally said, oh, tobacco is good for you. A pesquisa em relação ao tabaco originalmente veio com o resultado de que é bom para você. And so on. So you have to be very aware of the vested interests. E etc. Então é preciso estar muito consciente em relação aos interesses por trás. Commercial interest. Isso, o interesse comercial. Same with meat. A mesma coisa com a carne. All right. So the training is to be aware of the consequences of changing your brain, changing the state of the consequences of changing your state of mind. Então o treinamento é tomar consciência Of the consequences. das consequências de uma mudança no seu estado mental. Like I just said before, I don't have a problem with alcohol. Assim como eu falei antes, eu não tenho um problema com álcool. That's right, you don't, but your family does. É verdade, você não tem, mas a sua família tem. Right, so it's this kind of thing. There has Então to be esse tipo de coisa. an awareness of not taking drugs and alcohol to the point of heedlessness. Então se diz no texto não tomar drogas e álcool ao ponto da Of não sobre not being able to make
conscious choices. Da inconsciência, de não ser capaz de fazer escolhas conscientes. Or good choices, yeah. Ou boas escolhas. Now you might think, well, what's sugar got to do with that? Well, I alluded to that a few moments ago. E você pode pensar, mas o que o açúcar tem a ver com isso? E eu fiz alusão a isso há um tempo A lot atrás. of irritation and anger and frustration comes from up and down sugar. Blood Irritação, levels. raiva, frustração tem a ver com os altos e baixos dos níveis de açúcar, For example. por exemplo. So I commit to train myself Então eu me comprometo a treinar a mim mesmo to be aware of the consequences of drugs and alcohol a estar consciente das consequências das drogas e do álcool for myself and for others. para mim mesma e para os outros. And it's very clear. If you can't handle alcohol, don't drink. E é muito claro, se você não consegue lidar com o álcool, não beba. If you know after you've had one caipirinha, Se você sabe que após ter tomado uma caipirinha, and it doesn't matter what sort, não importa qual delas, whether it's a caipirosca or a sake rosca, or caipirosca, saquirosca, right? You've had one and you go, oh, that was good, give me another one. você teve uma e aí você fala, isso é bom, me dá outra. So if that is your habit, it's probably better for you not to have the first one. Se esse é o seu hábito, o melhor para você é não tomar o primeiro. Because after the first one, you're already out of control and you don't have a good decision about the second one. Porque depois do primeiro, você já saiu meio que do controle e você não está lúcido na escolha do próximo. Do you understand? The desire for number two O desejo por essa is segunda out of your dose control. está fora do seu controle. That means you've had too much. Isso quer dizer que você bebeu demais. So you need to assess yourself Então você precisa se autoavaliar and step back, e dar um passo para trás. If one is one too many, well, don't take one. Se um já é demais, uma dose, não toma essa dose. Right, so those are the 5 themes for developing awareness of consequences of karma. Então esses são 5 temas para tomar consciência das consequências do karma. So that you are enhancing your life energy. Para que você esteja ativando, enfatizando, aumentando a sua energia vital, a sua energia de vida. And for those around you and the ecology and so on. E para os outros à sua volta e a ecologia, etc. Basically living in a harmonious way. Basicamente é viver de uma forma harmoniosa. So then this creates what's called parami, or positive energy. E isso cria o que se chama um parami, ou uma energia positiva. Yes. And it's on a foundation of good, wholesome, positive life energy. E é baseado nisso, numa energia de vida boa e íntegra, that you engage in meditative practices. que você se engaja em práticas meditativas. Do you understand that then the meditation flows? E aí a meditação flui. Otherwise, a lot of your meditation sessions are just resolving the conflict which should be resolved in your daily life. Senão, muitas das suas práticas meditativas resultam em conflitos que deveriam ter sido resolvidos na vida. So,
we examine, become mindful of karma relating to the body. Então a gente examina e se torna consciente do karma relacionado ao corpo. We pay attention and develop mindfulness of karma related to communication. A gente presta atenção e se torna consciente WhatsApp. do karma relacionado à comunicação, WhatsApp, Facebook. Pay more attention to what's going on. Prestem mais atenção para o que está acontecendo. The consequences. Para as consequências. If somebody doesn't send you a little hearts and kisses and little hands, how do you feel? Alguém te manda pequenos corações e beijinhos e mãozinhas em prece, como é que você se sente? And vice versa. E vice-versa. Are you just creating a negative emotional habit by, sending all of these little smiley faces? Você vai criando um hábito, an emotional dependency. Uma dependência emocional enviando essas pequenas carinhas. I mean, have you ever thought about that? Já pensaram em relação a isso? You're just hooking other people into an emotional dependency on you every time you send them a smiley face. Vocês estão engatando, aprisionando uma pessoa emocionalmente a você, mandando uma série de carinhas. So pay much more attention to the subtlety of the consequences. É bom prestar muito mais atenção à sutileza das consequências. And then we have developing awareness of the clarity of mind. E aí nós temos o desenvolvimento da consciência, da clareza da mente. The mental karmas. Karmas mentais. So that we are free to make good choices mentally. Para que a gente possa estar livre para fazer boas escolhas mentalmente. So attending to sila, to wholesome karma. Então, prestando atenção à sila, ao karma saudável, íntegro. Enhances the life energy. Ela ativa, ela aumenta a energia da vida. And creates a flow. E cria um fluxo. And a beauty, a harmony. E uma beleza, uma harmonia. For yourself and around you. Para você mesma e para o seu entorno. And that creates the foundation for meditation. E isso cria o fundamento, a base para meditação. And developing samadhi, concentration. E para o desenvolvimento de samadhi, concentração. And that provides the foundation for transcendence. E isso gera o fundamento para a transcendência. For unfolding your greater human potential. Para que você desabroche para o seu potencial humano maior. That's the wisdom mind. Essa mente da sabedoria. So you have sila, samadhi and panya. Então você tem sila, samadhi e panya. That's ethical behavior. É o comportamento ético, Concentration. a concentração And wisdom. e a sabedoria. So these three dynamics create a structure or a framework for a human life. Essas três dinâmicas criam uma estrutura para a vida humana. Gives a sense of purpose and Traz um senso de propósito. gives you concrete things to do on the spiritual path. Te dá coisas concretas para se fazer no caminho espiritual.
So once again, the responsibility is returned to you. Então, mais uma vez, a responsabilidade é devolvida a você. There's not a set of rules that you have to, commit yourself to in order to be part of a group or a religion. Não existe uma série de regras as quais você tem que seguir para fazer parte de um grupo, de uma religião. There's no authority figure telling you what to do. Não existe uma figura de autoridade te dizendo o que fazer. You're not going to go to hell if you do this and heaven if you do that. Você não vai para o inferno se fizer isso e para o paraíso se fizer aquilo. The texts say the consequences of your choices will ripen upon you. As consequências das suas escolhas irão amadurecer em relação a você, irão trazer suas consequências. So you have a choice to create your own heaven or your own hell. Então você tem a sua escolha em criar o seu próprio inferno ou o seu próprio paraíso. This is your responsibility. A responsabilidade é sua. So these things are very profound contemplations, Então essas coisas são contemplações muito profundas. and there's kind of a lifetime's work on the spiritual path to develop these things. E é meio que o trabalho de uma vida inteira no caminho espiritual desenvolver esse tipo de coisa. Right, let's share the merit of this teaching for the benefit of all sentient beings. Vamos compartilhar o mérito desse ensinamento em benefício de todos os seres sencientes. May all beings awaken quickly Que todos os seres despertem rapidamente to their full potential. Para o seu potencial completo. May all obstacles on the path be removed. Que todos os obstáculos no caminho sejam removidos. May all beings be well and happy. Que todos os seres estejam bem e felizes. Idam te punyakamang aswakaya vahang hotu. Idam te punyakamang aswakaya vahang hotu. Idam te punyakamang aswakaya vahang hotu.